Gênesis capítulo 26. Quem achou, dá um amém. Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, falar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, você já ouviu um ditado assim, ó: a galinha do vizinho é sempre mais gorda que a minha? E você sabe que esse é um ditado do mundo por aí, e no meio daquelas pessoas que não têm Jesus funciona mesmo, né? Porque ele não tá contente com o que é dele, sempre o que é do outro é melhor. Sempre aquele lugar é melhor que o dele, sempre o carro do outro é melhor que o dele. E isso é uma coisa que acontece muito lá fora. Aquelas pessoas que não têm entendimento e não entregaram a vida para Jesus. Mas nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, nós não podemos pensar assim. E se eu mudar daqui para ali, eu vou melhorar. Se eu estou tendo problema porque eu estou nesse quadradinho aqui, aquele quadradinho é melhor. Se eu pintar minha casa de verde, o fluido vai melhorar. Nós não temos mais esse entendimento porque nós não dependemos mais da circunstância. Nós dependemos agora da mão de Deus e da palavra de Deus. E Deus diz que está tudo pronto para nós, já está tudo preparado. Deus não chamou você e deu uma ordem para os anjos, falando assim, ó, corre preparar a bênção de fulano. Não, a Bíblia diz que já está tudo preparado para você. Amém? Às vezes, a gente esquece disso. E a gente começa, em algumas situações, querer olhar para cima do muro aonde Deus colocou você, achando que lá do lado de lá está melhor. Isaque estava passando por uma dificuldade porque a terra secou, por um motivo temporal, sei lá, uma seca. Às vezes acontece, tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, né? Às vezes o agricultor perde por excesso de chuva, outra vez ele perde porque faltou a chuva, né? Então, as pessoas estão limitadas às condições humanas, mas nós não. Isaque era filho de Abraão, Isaque era filho da promessa. Isaque nasceu quando seu pai tinha 100 anos e Sara tinha 85. Ele era o fruto do milagre. Ele tinha experiência e entendimento. Ele cansou de ver a mão de Deus fazendo milagre com o pai dele. A última passagem que fala entre o pai dele e Isaque foi quando Deus mandou ele subir no Monte Moriá e oferecer o seu filho. E no momento que ele foi oferecer, Deus mandou que ele parasse e tinha um cordeiro lá. Então, ele estava habituado, né, a saber que Deus provia as coisas na vida dele, no seu povo. Mas ele deu um minuto de bobeira. Ele deu um minuto de bobeira e achou que escutou que lá no Egito tinha comida, que a coisa estava boa lá. E ele falou, eu vou picar a mula para lá. Mas, meu irmão, Deus tem força sobre a terra seca. Deus tem força sobre o céu fechado. Deus tem força sobre aquela doença que o homem não tem força. Deus tem força lá naquela porta de emprego que está fechada. Deus tem força lá, meu irmão, naquele coração que está batido, que está caído. Deus não precisa esperar o tempo, as horas passar para agir. Se Deus quiser fazer nascer uma árvore dessa pedra, Ele faz nascer. Se eu voltar lá no capítulo 1 de Gênesis, que eu estou no 26, se eu voltar no 1, fala que a terra era sem forma e vazia. E Deus disse que havia luz e houve luz, e Ele fez uma terra nova para o homem morar. Então, nós já temos experiência que Deus é capaz de mover ou de transformar qualquer catástrofe para que nós habitemos em segurança e vivendo bem.
Então, quando ele pensou para descer lá, Deus viu que ele ia dar uma cabeçada, que ele ia fazer uma besteira, e Deus falou para ele: ô Isaac, espera um pouquinho aí, não desce para o Egito não, fica aí nessa terra que eu vou te abençoar aí. A terra era ruim, os filisteus não eram homens de agricultura, eram homens de guerra, a terra nunca tinha sido lavrada, não dava nada ali, né? Mas Deus mandou que ele permanecesse. Isaac era agricultor, ele plantava para comer, ele não era soldado, ele não carregava espada, o metal que ele carregava era enxada, era alguma coisa de agricultura. E diz que Isaac permaneceu naquela terra. Meu irmão, nós não somos mais que nem aquelas pessoas do mundo, que olhamos as condições para ser abençoado. Eu não preciso mais, meu irmão, esperar que chova para mim ser abençoado. Pelo contrário, aonde eu entro, a bênção entra comigo. A bênção não está no chão, a bênção não está no ar, a bênção não está no lugar, a bênção está sobre a tua vida. Aqueles que têm vida com Deus, Deus não está preocupado, meu irmão, se a terra é seca ou se a terra não é, se a terra tem calcário ou não tem calcário. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se você está no lugar aonde Ele quer que você esteja. Porque às vezes Deus quer que a gente esteja num lugar, a gente quer estar em outro lugar. É aquele caso de olhar o vizinho. Ah, a casa do vizinho é melhor. A casa do vizinho é mais bonita, o carro é mais bonito. Deus não erra o alvo, meu irmão. Se Ele deu esse carro para você, tá bom demais. Confia nele. Confia nele. Se Deus quer que você esteja andando com o Fusca, anda com o Fusca. Né? Isaac precisava estar no lugar que Deus queria que ele estivesse. Porque se ele estivesse onde Deus queria, o chão ia florescer. Esse é o erro de muitas pessoas que se dizem crente, ou até são, mas esquece muitas vezes, dá um minuto de bobeira e não escuta o que Deus vai falar. Porque entre o chão florescer e a bênção estar sobre Isaac, era necessário escutar Deus. Deus falou, não desce para lá não. E ele ficou quieto. Amém? As condições sempre parecem favoráveis quando a gente vai dar uma cabeçada. Quando você começa a olhar condições para procurar a bênção, o diabo sempre vai colocar uma embalagem bonita para você. Sempre vai aparecer uma coisa boa, um presente. Só que a hora que você abrir lá dentro tem a morte. Né? Muitas vezes, meu irmão, as condições não são favoráveis para nós, mas pouco importa. Pouco importa, porque Deus muda as condições para te abençoar. É diferente. É diferente. Então, duas coisas que eu aprendo com Isaac. Primeiro, meu irmão, escutar Deus. Porque um minuto de bobeira a gente vai dar. Você pode ser o cara mais crente do mundo. Vai ter um momento não, muitos momentos na nossa vida que nós dá cada minuto de bobeira, que eu vou te falar para você, a gente põe tudo a perder assim, de um minuto para o outro. Mas Isaac tinha comunhão com Deus, Deus falou, opa, não desce não, ele... E eu como Isaac, meu irmão, você como Isaac, passamos pelo mesmo processo. Precisamos ficar atento porque a gente dá bobeira na vida. Então esteja ouvindo Deus, porque Ele vai te alertar. Não, permaneça aí, fica aí, porque eu vou te abençoar aí, vou te dar toda essa terra para você. A terra não dava nada. Talvez aquela pessoa do mundo diria assim, nossa, não vou querer essa terra não dá nada. Mas não é a terra, meu irmão, é a bênção que está sobre a tua vida. Não é aquele lugar que é ruim, é a bênção que está sobre a tua vida. Aonde você entra, aquilo é transformado. Abraão, seu pai, Deus prosperou tanto ele, mas tanto, e Ló estava junto, seu sobrinho. Chegou uma época que os pastores começaram a brigar entre si, por causa de poço de água, e Abraão chegou para Ló e falou, Ló, é bom que não haja contenda entre nós. Olha, a terra está toda aí. Vê o lado que você quer ir com os seus animais. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí. E ele olhou e viu as campinas do Rio Jordão, verde. E falou, eu vou para lá. E sobrou o outro lado para Abraão, que era o deserto. Mas disse que Abraão entrou no deserto, o deserto floresceu. O poço não secava. Os animais viviam melhor. E Ló, quando foi lá para
para as campinas do Rio Jordão, ele acabou sendo preso lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Precisou que Abraão viesse salvá-lo. Então, não é o lugar, é a bênção que está sobre a sua vida. Amém? Deus pode tirar água de pedra, Deus faz cair maná do céu. Para quem que Deus fez isso, meu irmão? Para o seu povo. O povo está mandando no deserto, ele mandava o maná para quem? O povo dele. A água dava rocha para quem? Para o povo dele. Ele mandava carne para quem? Para o povo dele. Então o povo que é obediente a Deus é tratado por Deus. Não interessa estar no deserto. Não interessa se a condição está difícil. Interessa é se você está ouvindo o que Deus fala. Essa é a condição. Porque quando eu julgo da minha sabedoria. E a minha sabedoria, ela é previsível. Ah, tem uma nuvem ali, vai chover. Pode vir um vento e mandar a nuvem embora, não é? Ah, eu estou vendo aquela pessoa lá, aquela pessoa fala direito, é uma pessoa boa, mas você não está vendo o coração dela. Então, o nosso entendimento ele é previsível, né? Porque eu vejo uma coisa, eu imagino aquilo, mas de Deus não é. O pensamento de Deus ele é muito além. Ele pode fazer qualquer coisa a teu favor. Primeira coisa, confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, que Ele é suficientemente capaz de cuidar da tua vida. Segunda coisa, meu irmão, não dê ouvido para o seu coração, que o seu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. A palavra de Deus fala que o coração do homem, ele é corrupto. Ele é enganoso. Corrupto porque ele vê uma situação que parece uma boa oportunidade, ele já quer mudar de quadrado. Né? E às vezes não é aquilo lá, era só aparência. Amém? Terceira e mais importante, tenha a bênção de Deus na tua vida. Ela não custa dinheiro, ela não precisa de sacrifício, você precisa querer Deus na sua vida. Querer Deus é se desviar do pecado. Querer Deus é deixar aquela vida lá fora. Querer Deus é abandonar aquelas coisas que um dia Deus falou que é errado, que é contrário, que vai fazer mal para você. Tem gente que acha que deixar aquela vida é ruim, mas tudo aquilo que está lá fora, meu irmão, acaba com você mesmo. Acaba com você mesmo. Olhe os jornais da vida aí. Eu vi uma coisa hoje, uma senhora em Rio de Janeiro. A neta teve uma criança com 14 anos. Tudo bem, não tinha 2 meses o nenê ainda. A menina saiu, o moleque começou a chorar, ela foi lá, a avó enterrou a criança viva no quintal. Quando a menina chegou procurando o nenê, ela viu a perninha do nenê de fora, foi lá e conseguiu salvar. O mundo lá fora, meu irmão, só tem coisa que vai acabar com a sua vida. Só mais nada. Você vai ter alguns minutos de alegria e vai chorar o resto da sua vida. É essas lágrimas que o Senhor quer que você deixe lá e vem para a alegria de Deus cuidar da tua vida. Meu irmão, como é bom a gente saber que eu não dependo mais do emprego, eu tenho que trabalhar, mas eu não dependo, eu não preciso ficar preocupado se eu vou mandar embora, se não vai mandar embora, se o governo vai mudar, se vai vir infração, se não vai vir infração, se a gripe do frango, do porco, do avestruz está chegando, se isso aqui. Porque, meu irmão, eu estou embaixo da mão de Deus. Quem é que vai mexer com a mão de Deus, meu irmão? Se você continuar lendo no versículo 12, eu li do 26 ao 6. Se você ler o 12, vai dizer assim, E Isaac naquele ano plantou naquela terra, e cada semente que ele plantou, Deus deu 100 vezes mais, e ele ficou riquíssimo naquele mesmo ano. Então não é tua força, é tua obediência. Mas, meu irmão, obedecer tem 2 posições. Obedecer com o coração é diferente do que obedecer com a mente. Obedecer com a mente te dá uma lógica. Eu peço para alguém pegar um copo de água lá, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, o pastor está pedindo, eu vou pegar um copo de água porque ele está pedindo. Está obedecendo com a mente. Mas, na verdade, ela não queria ir. Ela foi porque é o pastor e tal.
E tem aquela outra pessoa que pede um copo de água, ele vai com aquela alegria de obedecer. Ele não está obedecendo porque foi mandado, porque foi pedido, ele está obedecendo desejoso, alegre de fazer aquilo. E às vezes nós obedecemos Deus com a mente. Eu vou fazer aquilo, senão ele vai me mandar para o inferno, senão ele vai me castigar. Não é isso que a gente aprende quando é criança? Então eu só vou obedecer porque Deus vai me castigar, vou para o inferno. Isso não é obedecer. Você está obedecendo obrigadamente. Obedecer voluntariamente, que nem fala na Bíblia, você está pouco se importando com o inferno, com aquilo. Você está obedecendo a Deus porque você ama, você tem prazer em obedecer a Deus. É diferente. Você tem alegria em obedecer a Deus. É diferente. As igrejas, fazem algo assim. Eu vou obedecer, eu vou dar aquela oferta porque Deus vai me dar aquele apartamento. Não é assim? Outras igrejas fazem assim, vou fazer uma promessa para aquela imagem porque ela vai me dar uma benção. Pensa a pessoa. Isso é troca. E às vezes até nós obedecemos a Deus fazendo troca. Não, eu vou pegar o copo de água lá porque você já viu o pastor, senão ele vai falar alguma coisa para mim. Eu vou obedecer aqui a Deus, senão eu vou para o inferno. Deus, se ele quisesse uma pessoa mecânica que andasse por recompensa, ele faria, meu irmão. Assim é o carro. O carro anda porque você botou combustível. Se você não botar combustível, o carro não anda. Você chega lá na garagem, acabou o combustível, o carro olha para você falando assim, eu te amo, eu vou andar sem combustível por causa de você. Você ficaria contente se isso acontecesse, meu irmão? Puxa vida, eu nunca mais vendo esse carro. Assim é Deus, ele vai ficar contente com a tua obediência voluntária. Você não tem que pagar, você não tem que fazer sacrifício. E quando a gente faz por amor, não pela recompensa. É algo que deixa o coração de Deus alegre, e a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Quando Abraão subiu ao monte de Moriá para oferecer o filho dele em sacrifício, porque Deus tinha pedido, ele não subiu lá obrigado, meu irmão. Ele não estava entendendo, mas ele levou o coração dele voluntariamente para fazer o sacrifício. E é isso que Deus procura nas pessoas. Para que você possa estar debaixo da mão dele, para que as condições temporais do mundo não influam mais na sua vida. O tempo vem passando, eu não consigo mais fazer aquilo, mas o que tem a ver o tempo com a minha bênção? A mão de Deus ela é eterna, não existe dia, não existe hora no céu, é sempre agora lá. Amém? Eu estou com Jesus porque eu amo Jesus. Se ele mandar eu debaixo da ponte, eu vou continuar amando ele debaixo da ponte, sim ou não? Se Deus permitir que venha uma enfermidade na sua vida, eu não amo mais Deus porque veio uma enfermidade, eu vou continuar andando e amando o Senhor. Contei para você o testemunho daquele pastor aqui para o lado de Taquaritinga. Ele bateu o carro e ele perdeu uma perna. Aí os irmãos iam lá no hospital e falaram, tenha fé, pastor, tenha fé. Uma hora ele falou assim, mas pelo amor de Deus, eu perdi a perna, não perdi a fé. Eu continuo amando Deus com perna ou sem perna. Aí fizeram lá uma rampa para ele subir com a cadeira de roda, ele pregava com a cadeira de roda, depois arrumou uma prótese. E se Deus não recolheu, ele continua pregando até hoje. Então essa é a diferença. Esses são o povo de Deus. Esses são o povo de Deus. Diferentemente daquele povo que estava no deserto. O que acontecia? O povo foi para o deserto de manhã cedo, entregava o maná, o pão cedinho. O povo comia. Acabava a água, Deus mandava água. De dia tinha uma nuvem para o sol não castigar, não matar. E de noite tinha uma coluna de fogo para não morrer de frio. Qualquer probleminha, ele chegava para Moisés e falava assim, Moisés, você tirou nós do Egito para morrer aqui no deserto. Esse povo só andava embaixo de recompensa. Esse povo, Deus não quer, ele morreu no deserto. Diz a palavra de Deus que quando chegaram em Canaã, foram 12 olhar a terra prometida, 10 voltou reclamando, tem gigante lá, eles vão matar nós, você trouxe nós do Egito para morrer aqui. E Josué e Caleb foram diferentes, eles disseram assim, pessoal, fecha a boca aí, meu. Se Deus deu a terra para nós vamos vencer o gigante também.
E diz a palavra que naquele dia Deus não deixou aquele povo entrar, só entrou Josué e Calebe e os filhos pequenos. O resto ficou andando no deserto por 40 anos até morrer. Amém? A bênção está à tua disposição. Com Deus não tem troca. Gálatas fala assim, ó, de Deus ninguém zomba. O que você plantar, você vai colher. Não tem jeito de eu enganar Deus. Amém? Mas se eu tiver igual Isaac, meu irmão, não interessa que eu estou na Vila Marcelino. Não interessa que eu estou no centro da cidade. Não interessa que eu estou lá no Araci. Não interessa onde eu estou. A bênção, ela está comigo. A palavra de Deus diz assim, que quando o povo saiu do Egito, você sabe que Israel viveu no Egito 430 anos. 180 anos, eles viveram bem, que foi quando José foi para lá, trouxe o pai dele. Quando passou 180 anos, mudou a dinastia do Egito, e Faraó olhou o povo, que era muito grande, e disse assim, esse povo vai se virar contra nós, vai fazer guerra contra nós e vai matar nós. E aí Faraó, que era amigo, mudou o rei, e era amigo, virou inimigo. Aí por 250 anos eles ficaram escravos lá. Deus tirou de lá, e diz a palavra que quando Deus tirou o povo do Egito, os anjos e a bênção saiu do Egito. E isso é verdade. Olha lá para o Egito hoje, vê o que tem no Egito. Nada, só tem guerra, só tem matança, não tem nada. O povo pega um avião para ir lá para ver aquelas pirâmides, aqueles cacarecos, não tem mais nada. Então a bênção estava em cima do povo, e a bênção foi com o povo para o deserto. Assim é a nossa vida. A bênção não está limitada no globo terrestre, a bênção está sobre a tua vida. Você é do tamanho da tua bênção. Se você pensa que você é uma minhoca, você é uma minhoca. Se você pensa que aquela condição é difícil, a bênção não alcança aquela condição difícil. Se você acredita que a sua bênção é maior que aquela condição, a bênção encobre aquela condição. É assim que funciona. É você que faz o tamanho da tua bênção. Davi vinha chegando, o filisteu de 3 metros de altura, desafiando o povo. Manda um para lutar comigo. Se ele me vencer, eu fico escravo. Se nós vencer, vocês ficam escravos. Por 40 dias não teve um soldado de Israel que foi lutar. Um dia só que Davi estava levando um pedaço de queijo, uma semente lá para os irmãos dele que estavam na guerra com o burrico, ele viu o gigante. No primeiro dia, ele viu o gigante e disse assim, eu vou lá lutar com esse gigante. Um baixinho assim, parecia uma criança. O gigante tirou sarro dele, falou, rapaz, você vem comigo com pedra, eu sou algum cachorro, vou cortar sua cabeça hoje. Mas Davi, a bênção dele era maior que o gigante. Não precisou nem lutar, foi uma pedrada só, nem força não precisou fazer. Amém? Não é você que luta, é a bênção que vem e abocanha aquele local. Escute Deus, porque você vai dar bobeira. Sim ou não? A gente dá bobeira, porque a gente costuma andar com esses olhos aqui, ó. Não é? A gente cai em armadilha por quê? Por causa desses olhos aqui. Esse aqui é o golpe mais velho que tem, que é o bilhete premiado, meu irmão. E tem gente que cai nele ainda. Esses dias passou e 2, 3 caiu. Por quê, meu irmão? Porque os olhos, puxa, 1 milhão, nossa, se eu der 30 mil, eu vou, oh, que benção, ó as condições, o bilhete bate, olha lá. A hora que ele vai ver, os olhos enganaram ele. Né? Então, 1 minuto de bobeira a gente sempre vai dar. Mas eu posso escutar Deus. Se eu escutar Deus, eu não vou me arrebentar. Amém, meu irmão? Quem é que você está escutando? Cuidado com as pessoas. Jesus disse que eu tenho que ter prudência. Ser astuto, esperto e ter prudência igual a serpente. Prudência é planejamento, meu irmão. A serpente, quando ela está prudente, ela planejou, ela já está enrolada para dar o bote. Ela já está planejada. Amém? Nossa vida espiritual também tem que ser planejada. Prudência. Ou vou mudar o pé aqui,
vou ser prudente, vou falar com Deus, vou conversar, vou perguntar, vou esperar o que Deus fala. Gideão foi prudente. Lá em Juízes capítulo 6, diz que Israel era prisioneira dos midianitas, e ele plantava, na época da colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo. Gideão ele colheu um trigo e estava escondido num lugar, batendo a vara no trigo, para arrancar a casca. E o anjo falou para ele assim: ô varão valoroso, vai nessa força que você vai livrar Israel. Ele falou: mas que força, rapaz? Que força é essa? Eu sou menor, minha família é menor. Aí o anjo falou de novo: vai nessa força que eu já te mandei, você vai livrar Israel. Ele não entendeu que força é. Mas o que mais queria naquela época era alguém que vencesse os midianistas. Todo mundo queria ser um herói naquela época. Mas ele pegou e fez uma coisa, meu irmão, que ele foi prudente. Ele foi até o templo e orou a Deus: Senhor, se é realmente isso que o Senhor quer para a minha vida, que eu vá lutar, eu vou colocar um novelo de lã aqui fora. E se a relva amanhecer molhada e o novelo de lã seco, eu vou saber que o Senhor está comigo. Ó a prudência. Ele não foi dando a cara lá para os midianitas, não. E realmente o novelo ficou seco e a grama molhada. Mas ainda ele estava com a pulga atrás da orelha. Ele falou: Senhor, não fique bravo comigo. Só mais uma vez, eu vou inverter. Amanhã a grama seca e o novelo molhado. E aconteceu assim, prudência. Aí ele viu que realmente, era uma direção de Deus. Eu preciso ter prudência na minha vida espiritual. Orar, esperar a confirmação, jejuar, buscar a direção na palavra. Porque certamente, irmão, com essa prudência, vai trazer a vitória na minha vida. Amém? Tem crente que não tem prudência. Qualquer um fala qualquer besteira e já está virando a cabeça. Qualquer um que vem dar um recado de Deus, já viu o recado de Deus, a tal da profetada, já vira a cabeça. Então tem que ter prudência. Isaac teve prudência, escutou, falou: não, eu vou ficar aqui. E naquele ano Deus enriqueceu ele muito. No mesmo ano, meu irmão, a bênção de Deus não demora. Quando a gente escuta, a bênção de Deus não demora. No mesmo ano, ele estava correndo perigo de fome porque a terra não dava nada. No mesmo ano, ele ficou riquíssimo. Deus não precisa de tempo para abençoar, meu irmão. Se eu estiver no local certo, se eu estiver atento, quem é que vai vencer você? Amém? Prudência. Prudência na finança. O que o crente mais quer é ser abençoado financeiramente. Mas tem que ter prudência. Prudência em negociar, prudência em comprar, prudência, meu irmão, em trocar carro. Você vai hoje no fórum, é só ação de restituição. Carro assim jogado a preço de banana e a pessoa com o nome sujo o resto da vida. Prudência. Você chega na loja, o cara falta colocar você numa daquelas cadeiras que carregava nas costas, Mas você vai deixar 5 anos da sua vida lá. Prudência, cuidado. Prudência, porque depois que você colocou o pé, você já viu o rato, meu irmão, como é difícil matar o rato? Quem nunca matou rato não sabe. O rato, ele não come o veneno. Aquele chumbinho, aquela coisa. O rato que é o líder, ele vê o chumbinho, uma coisa diferente, ele chama um lá. Você que tem internet pode ver lá. Ele chama um lá para comer. Espera ele comer. Se ele não morrer, os outros comem. Por isso que esse veneno não mata. Não mata. É verdade, meu irmão. Uma prudência tremenda. Vem aquele bando, vem o líder manda vir ele vai lá, espera ele comer, depois que ele comeu, os outros vai e comem. Prudência. E com isso tem rato para mais de metro, Se ele não fosse prudente, matava tudo. Agora os venenos se multiplicaram e tem um que não mata na hora. O cara come e leva lá para dentro do ninho e mata o ninho, Igual da formiga. A formiga também, ela pega e leva lá para dentro do ninho e acaba com o ninho. Então, meu irmão, é prudência. E agora que você é de Deus, é prudência mais ainda.
Porque lá fora você não tinha o que perder, agora você tem que perder, meu irmão. Sair debaixo da mão de Deus é loucura. Nós que já éramos de lá sabemos que é loucura, meu irmão. Né? O inimigo ele quer destruir mesmo, ele quer matar, roubar, destruir. Então, nós temos que ficar nessa direção. Nessa direção. Muitas vezes o Satanás vai mandar alguém falar para você, você é bobo, você está perdendo a oportunidade. Calma lá. Espera Deus confirmar. Espera Deus falar. Espera Deus falar assim, pode ir. Já não te mandei eu? Vai que eu estou te abençoando. É assim que funciona. E aí vai acontecer, meu irmão. Para nós orar. Josué, lá no livro de Josué, estava triste, chorando num canto porque Moisés morreu. E ele era ajudante de Moisés, mas ele era um ajudante, meu irmão. Quem falava face a face com Deus era Moisés. Ele via os milagres, mas ele era ajudante. E aí ele está chorando lá e tal, Deus fala com ele, ô Josué, para de chorar aí que Moisés já foi, agora o negócio é com você. Ele tomou um susto, ele falou, meu Deus, são 3 milhões de pessoas para me dirigir, para me levar para Canaã, como é que eu vou fazer isso? Aí Deus responde para ele, falou assim, ó, não tenha medo, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então somente não deixe de se meditar nessa lei de dia e de noite, tenha bom ânimo, né? Que do jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. No versículo subsequente, Deus fala assim, já não te mandei eu? Tenha bom ânimo. Com certeza ele ficou meio... Aí Deus falou, já falei, pode ir que eu vou ser. Né? Porque o impacto era grande, a responsabilidade era grande. Então Deus falou de novo. Né? Não tenha medo, meu irmão. Quanto mais Deus falar, melhor, não é? Você não gosta de ouvir a voz de Deus? Quanto mais Deus falar, melhor. Amém? Mova-se em segurança. Mova-se sobre a palavra de Deus. Mova-se debaixo da mão de Deus. Amém? Porque forte não é você, forte é quem vai na nossa frente, Jesus de Nazaré. Amém? Esse aqui é o forte. Amém? Graças a Deus. Olha, eu tenho experimentado essa passagem na minha vida. Faz 15 anos que eu estou no ministério e eu tenho experimentado a passagem de Deus na minha vida desta forma. Todas as vezes que a gente olha e faz um projeto e faz uma previsão olhando a circunstância, Deus faz completamente diferente. Aquilo que eu achava que não ia acontecer, aquilo que eu achava que nunca ia acontecer, era dali que Deus tirava a bênção. Já ensinando e mostrando que a gente não anda por circunstâncias, mas sim anda pela bênção de Deus. Amém? Todas as vezes que falavam para mim, ali não dá certo, eu tinha certeza que era ali que dava certo. Amém? Aqui no Embaré, quando nós ia fazer culto numa chácara ali, a turma falava assim, esse homem tem 35 anos de centro, ele não vai se converter nunca. Eu falei, é esse que vai se converter. E foi mesmo. Aonde era o centro, colocou a igreja. As pessoas vinham e falavam assim, nossa, mas eu nunca imaginava que o seu Toninho ia se converter. Pois é, ninguém imaginava, né? Porque a circunstância mostrava que não. Andavam pela circunstância. Se tivesse andado pelo Espírito, sabia que era ali que ia acontecer. Amém?